Heróico perdeu o acento, mas herói não. Ideia perdeu o acento, mas papéis não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos EI e OI das palavras paroxítonas. Das oxítonas não, por isso anéis continua com acento, por isso herói continua com acento. Então é bom gravar algumas palavrinhas: assembleia, ideia, geleia, coreia, heróico, apoio, apoia, apoiam. Essas palavras perderam o acento. Fica o acento no EI, fica no OI das palavras oxítonas. É isso. E o chapeuzinho de creem, deem, leem, voem, enjoo, magou, bateu asas e voou. Voou, o chapeuzinho foi embora. Chapeuzinho, claro, todo mundo sabe, o acento circunflexo foi-se embora dessas palavrinhas em que há esse grupo e ou o grupo o. Creem, deem, leem, veem, reveem, preveem, descreem, magoem, perdoam. Tudo isso agora se escreve sem esse acento circunflexo. É isso. O trema morreu. Aliás, o trema e não a trema, palavra masculina, o trema. Aqueles dois pinguinhos sobre a letra U, que, qui, gue, gui. Lembra? Pois é, nada de trema, o trema morreu, o trema faleceu. Não se usa mais trema nas palavras portuguesas, o que não quer dizer que haverá, ou houve, ou tenha havido mudança na pronúncia. Nada de achar que de agora em diante a gente vai comer linguiça. Ninguém vai comer linguiça. Vamos continuar com a palavra linguiça, com a pronúncia linguiça. A pronúncia não muda, muda a maneira de grafar. O trema morre, mas fica em algumas palavras estrangeiras, mülleriano, relativo a Müller, por exemplo, com trema, forma estrangeira mantida como tal. É isso. Apaziguar, averiguar, arguir. Como se conjugam esses verbos? Ela quer que eu averigue, ela quer que eu apazigue. Pois é, antes da reforma, argue, apazigue e averigue recebiam acento agudo no U. Esse acento morreu. E ele argue passa a se escrever, portanto, sem nada, assim como eu argui, pretérito perfeito, sem nada. O trema que havia em argui morreu, de modo que essa palavra que você vê aí no vídeo passa a ter dois valores. Pode ser ele argui, pode ser eu argui. É isso mesmo, morre o acento, morre o trema, isso fica do jeitinho que você viu aí. O alfabeto mudou, o alfabeto aumentou. Voltam ao alfabeto 3 letras, o K, o W e o Y. Por que voltam? Porque já fizeram parte do alfabeto. A reforma de 1943 tirou essas 3 letrinhas do alfabeto, elas voltam agora, na verdade voltam para o lugar em que já estavam. Que lugar é esse? Palavras estrangeiras, estrangeirismos de circulação internacional, kepleriano, relativo a Kepler, por exemplo, com K. Estão essas letrinhas nos símbolos, quilo, KG, KG com K, mas nada de escrever a palavra quilo com K. Escreve-se com Q, continua se escrevendo com Q. É isso. Como ficou o emprego do hífen? Vamos direto ao ponto com 4 exemplos. Anti-inflamatório, hífen. Por quê? Porque o prefixo anti, prefixo que indica ideia de oposição, termina em i e se junta a inflamatório que começa em i, ou seja, a letra é igual. Quando a letra final do prefixo for igual à letra inicial da palavra agregada, hífen. Anti-horário, hífen. Por quê? Porque horário começa com H, e com H hífen e acabou. Antidemocrático, junto porque democrático começa com D, não se repete a letra e não existe H. Antissocial, junto, mesmo caso, só que vai ser necessário dobrar o S, de antissocial, de antirrábico e de outros casos semelhantes. É isso. Não mudou nada
nas formas dos verbos ter e vir. Eu digo aqui não mudou nada porque muita gente já anda fazendo o que não deve, já anda dizendo que mudou o que não mudou. Ele tem, eles têm, a diferença continua. Ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Ele vem, eles vêm, mesma coisa, ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Eles vêm do verbo vir, nada a ver com eles vêm do verbo ver, e aí sim morreu o acento. Então, os verbos vir e ter e vir continuam exatamente como eram, nada mudou. Acentos diferenciais, lembra aquela listinha que você teve de memorizar? O caso de pelo, eu pelo, tu pelas, ele pela, o caso de pera, o caso de pelo, pelos. Pois é, os diferenciais foram alterados pela reforma. Quase todos foram eliminados. Por que quase todos? Porque ficou o diferencial de pôde, diferencial da forma verbal pôde, pode, o acento continua. Ficou o acento no verbo por, diferencial da preposição por. O resto caiu, inclusive o acento de para, lamentavelmente, caiu. E uma novidade, a palavra forma passa a ter acento opcional. Você resolve se quer ou se não quer colocar o acento. Para já, vou-lhe dar conta de um facto que se calhar ainda não reparou, mas está em vigor provisoriamente, em regime experimental, o acordo ortográfico celebrado entre Portugal, o Brasil e mais umas quantas nações falantes de português. E o facto é que, a partir de 2012, se tudo for como previsto, nós vamos continuar a falar português, mas a escrever brasileiro. É parecido, mas não é exatamente o mesmo. Boa noite, caro espectador. O facto de me estar a ouvir e não a ler evita não só uma primeira perplexidade, como a necessidade de uma explicação. É que, segundo o acordo ortográfico, se me dirigisse a si por escrito, estaria provavelmente neste momento a perguntar-se por que lhe chamava espectador. E a seguir à risca, às normas em vigor desde 2009, eu estaria de facto, não necessariamente com essa peça de vestuário em que está a pensar, mas antes de facto, como quem diz na realidade, a exprimir-me em português ortograficamente correto. Aliás, correto ou exato, se preferir. De facto, insisto, estaríamos a assistir a português correto em ato. Pois, de facto, mas em ato. Quer isto dizer que estaria a adotar o acordo de que se fala e não a batizar novas grafias para palavras que sempre conhecemos de acordo com a minha predileção. Um texto bem escrito e não uma coleção de gralhas. Acarinhado por muitos, odiado por outros tantos, a aplicação do acordo está em período de transição até 2012 e, afetos à parte, é às novas normas que nos devemos adaptar. Por isso, vá-se habituando a chamar egípcio a um habitante do Egito ou a considerar noctívago todo aquele que fizer vida noturna. Apocalíptico? Talvez. E talvez ainda este ano letivo os seus filhos estejam a escrever de uma forma que lhe cause alguma decepção por não conseguir distinguir as palavras certas dos erros. Não se sinta só. Afinal, essa é uma fatura que vai partilhar com muitos outros milhares de utilizadores de um idioma cuja grafia mudou por decreto. Isso pode não ser bom, mas afinal o bom é inimigo do ótimo. Pois, o facto é que os brasileiros, quando querem referir-se a um facto, a um acontecimento, dizem e escrevem fato, e portanto eles não precisam do ser para nada. E um fato, para eles, é apenas um facto, um acontecimento. Não é uma roupa, como é para nós. Eles dizem terno, quando nós queremos dizer fato. Isso quer dizer que para eles o acordo não faz diferença nenhuma, quanto às consoantes mudas, e este é um exemplo, para nós pode fazer toda a confusão. Quando falarmos de um fato, ou quando escrevermos um fato, não sabemos se estamos a falar de roupa ou se estamos a falar do acontecimento. Se é um fato político ou se é um fato de noiva. O mais estranho é que as regras da consoante muda não são recíprocas, ou seja, desaparecem aquelas que nós pronunciamos e os brasileiros não, mas mantêm-se aquelas que eles pronunciam e nós não. Como é, por exemplo, o exemplo de recepção. Os brasileiros dizem chega à recepção do hotel. Nós dizemos chega à recepção. Mas como eles dizem com P, fica com P. E isso é realmente estranho. Como é que o país que tem a matriz da língua, que é Portugal, vai ceder, e em termos que não são de equidade, não são recíprocos, a um país que, ainda bem que fala a nossa língua, mas só a fala há 500 anos, vai com alguns anos de atraso em relação a nós.